Se nós conseguimos controlar aquilo que eles comem, nós conseguimos garantir que o nosso papel enquanto cuidadores está a ser feito. E isto alivia um pouco a ansiedade. E naquele momento em que a criança não está a querer comer, nós achamos que estamos a fazer algo muito mal, que é desnutrir uma criança. E nós temos que perceber que a criança, uma criança que começou a comer desde cedo livremente, que não lhe foi forçada a comida, nasce com esta capacidade de regular o seu apetite. E o apetite das crianças realmente varia muito, ou seja, há um dia que eles não vão comer nada, depois compensa no dia seguinte e isso depois vai melhorando. E então eu acho que assumir que eu não podia ter controle sobre isso foi assim um momento em que eu relaxei um pouco. Estruturar uma introdução alimentar é uma dúvida muito comum. Eu não consigo fazer BLW ou não quero fazer BLW, então eu tenho que fazer a introdução convencional. E isto é uma coisa muito difícil de desmistificar, porque lá está, nós fazíamos a introdução convencional, de repente aparecem a vertente BLW, e depois não há nada aqui a ocupar o meio, e ter que explicar que eu não preciso dar pedaços para alimentar o bebê de forma respeitosa e responsiva, não é? Ou seja, eu posso servir o puré na colher e dar a colher ao bebê para ele comer sozinho, por exemplo. A criança começa a rejeitar um alimento e o comportamento natural é deixar de oferecer esse alimento. Exato. E isto acontece muito com vegetais, principalmente. Aí, de repente, essa criança já não vê vegetais no prato. E depois é muito mais difícil ela aceitar vegetais se ela nunca os vê. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? De si. Cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios. Mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Aposto que, tal como eu, passa a vida a correr contra o tempo e a sua energia já teve melhores dias. Para estas coisas, normalmente eu recomendo a Ashwagandha da Dr. Vegan. É um suplemento adaptogéneo que naturalmente nos vai dar mais energia, mais vitalidade e por isso na sua próxima corrida, pare numa farmácia para levantar este produto. Vou deixar-lhe aqui mais informações na descrição do episódio. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo Carolina Almeida, fundadora do Comida de Bebé. Bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. É sempre bom conversarmos sobre alimentação. Sim, especialmente de crianças, não é? Parece que nunca, nunca é um tema que as pessoas gostam muito de falar, mas pronto. Sim, tem muitos mitos e também há muitos medos e eu acho que é quase encarado como uma tarefa acrescida para uma mãe que muitas vezes já está muito assoberbada. Sim, e normalmente é uma situação de vergonha e portanto a mãe sente-se muito sozinha naquilo que está a fazer, e eu falo mãe, mas pode ser pai também. E depois, como acha que só ela é que está a fazer isto e isto é um problema, então ela não tem coragem de falar abertamente sobre as dificuldades que tem. E a maior parte dos bebês tem algum tipo de dificuldade, eventualmente, é normal. Sim, e não são sempre nas mesmas fases, não é? Claro, e depois lá está, nós somos adultos únicos, porque é que os bebés têm que ser todos iguais, têm que ser todos, comer todos a mesma coisa, gostar todos de estar à mesa, não é? E essa diversidade é que muitas vezes há muita estranheza, tipo, quando as coisas não correm como esperado, e muitas vezes é só uma questão também de gerir expectativas, porque eu tenho a expectativa muito elevada. Eu acho que o meu bebê vai sentar à mesa, estou aqui cheio de expectativas, vai começar a comer, vai comer quantidades, e na verdade ele passou 10, 15 minutos a esmagar alimentos e levou à boca nada. E como não há esta noção do que é que se espera, e as redes sociais também trouxeram muita informação, mas também trouxeram muita pressão, não é? Isso é em tudo, na maternidade, acho eu. Então, quando vemos bebés todas estas mães a partilhar refeições maravilhosas e bebés a comer super bem, de repente, quando acontece connosco, nós achamos que fundamentalmente há algo muito errado connosco, ou o que nós estamos a fazer. E então eu acho que esta vergonha faz com que as mães não partilhem o suficiente
a verdade da introdução alimentar e da alimentação das crianças, e é por isso que não se fala tanto disso. Sim, eu acho que eu já não podia dizer mais vezes que aqui neste podcast que a minha experiência com a introdução alimentar foi boa até 1 ano e a partir daí foi terrível com a minha primeira filha. Pois. Como é que foi esse processo para ti? Quando a minha filha começou a comer, ela tem 6 anos agora, portanto eu lancei o projeto depois da introdução alimentar dela. E quando ela começou a comer, eu achava que sabia tudo. Eu tinha feito workshop, eu tinha uma pediatra bastante atualizada, eu estava ciente que ia fazer BLW porque era o melhor para ela, da mesma forma que amamentei também porque era o melhor. E de repente eu estou em pânico porque ela pôs um alimento na boca e eu não consigo controlar o meu pânico. E eu disse assim, eu levantei-me, deixei o meu marido tomar conta e depois eu percebi que não conseguia. Então eu criei aqui meio que algo intermédio. Pronto, eu ia dando aquilo que eu sentia confortável, ia dando algumas coisas também para também eu me habituar que ela comesse pedaços. Mas foi assim, foi ok. Eu acho também, lá está, eu acho que na altura que eu comecei também não havia assim tanta Sim. conta de Instagram de mães que alimentam, fazem introdução alimentar como existe hoje, portanto eu não tinha esta comparação. Portanto eu fui fazendo e eu tive um problema também como com a tua filha, que foi ali para os 15 meses, de repente, ela que adorava comer feijão, põe o feijão na boca e começa a cuspir a comida e a dizer que não gosta, e aí é que sim, foi tipo, eu acho que aí é que começou o desafio mesmo de alimentar um bebê, e isto foi com 15 meses, portanto foi muito cedo também. Sim, é muito cedo e é um bocadinho aquele pânico de o que é que eu faço agora, não é? Exato. E depois eu percebo o que dizes da culpa e é verdade, porque eu às vezes pensava, na creche ela estava a comer. Eu Claro. perguntava, na creche ela comia sólidos, chegava a casa e não comia sólidos, só queria sopa e puré de fruta. Foi uma regressão total. E acho que isso também dá, de certa forma, traz muita frustração. A mim, por exemplo, um ponto que eu notava que era quase um gatilho de irritação Sim, automático para mim era o desperdício. Porque claro. eu pensava, não só não estás alimentada, como estamos a desperdiçar comida. E agora, vais acordar à meia-da-noite? Exato. Tu ficas naquela, o que é que eu faço? Exatamente. E é muito difícil. Como é que se dá a volta a isso? O que é que tu recomendas? Ah, eu recomendo sempre, eu acho que nós também somos fruto do que nos foi feito enquanto crianças, e como a nossa relação com a comida também tem muito a ver com aquilo que os nossos pais diziam, provavelmente, tipo, muitos de nós tinha que comer tudo no prato porque havia crianças a passar fome, ah, e pronto. E então o que eu acho é mesmo confiar mais, eu acho que pôr um pouco mais depositar um pouco mais de confiança na criança. Hum. Tipo, isto era um mantra que eu tinha, que felizmente tipo, o meu filho mais velho, tipo, mais novo, come bem. Ele nunca demonstra assim muita seletividade, nunca demonstrou até agora. Mas com ela sim. E então o mantra que eu tinha era: eu só consigo garantir que a comida que ela tem no prato é nutritiva e variada. A partir daí não está sobre o meu controle. Uhum. Porque eu acho que funciona muito uma coisa de controle, não é? Do tipo, se nós conseguimos controlar aquilo que eles comem, nós conseguimos garantir que o nosso papel enquanto cuidadores está a ser feito. E isto alivia um pouco a ansiedade. E naquele momento em que a criança não está a querer comer, nós achamos que estamos a fazer algo muito mal, que é desnutrir uma criança. E nós temos que perceber que a criança, uma criança que começou a comer desde cedo livremente, que não lhe foi forçada a comida, ela nasce com esta capacidade. Isto obviamente é a maioria, como nutricionista sabes que a maioria das crianças são assim, o normal é ser assim, depois há casos que não é assim, mas nasce com esta capacidade de regular o seu apetite, e o apetite das crianças realmente varia muito, ou seja, há um dia que eles não vai comer nada, depois compensa no dia seguinte e isso depois vai melhorando. E então eu acho que ah, assumir que eu não podia ter controle sobre isso foi assim um momento em que eu relaxei um pouco, porque era realmente, pois, quando nos fechamos nesta pressão de a minha filha não está a comer, a culpa é minha, eu não consigo arranjar soluções, não é? Portanto, isso foi uma das coisas, tirar aqui este peso de que, ok, a culpa não é minha, e não há nada que eu possa fazer a não ser dar-lhe comida que realmente é boa, é nutritiva e variada.
Outras duas coisas que eu comecei a fazer foi começar a pô-la muito mais vezes na cozinha comigo, por exemplo, a cortar vegetais, a lavar os vegetais, porque assim ela tinha algum contato com os vegetais. E depois também criar alguma coisa de. Eu comprei cortadores de bolachas, comecei a cortar as coisas diferentes, a fazer jogos, por exemplo, ela tinha que caçar as ervilhas no prato, usar pauzinhos chineses, por exemplo, que é uma coisa que funciona bem, e que são coisas simples e que realmente é uma forma assim mais descontraída de eles terem contato, porque o que acontece normalmente é que os pais, a criança começa a rejeitar um alimento e o comportamento natural é deixar de oferecer esse alimento. Exato. E isto acontece muito com vegetais, principalmente. Aí, de repente, essa criança já não vê vegetais no prato. E depois é muito mais difícil ela aceitar vegetais se ela nunca os vê, não é? Portanto, a minha filha voltou a comer brócolos quando eu aprendi um jogo que era molhava-se os brócolos na água e depois quando ela punha na língua aquilo meio que é como se fosse uma chuva. Uhum. E então ela fazia assim e foi o primeiro contato, depois ela sempre comeu brócolos, rejeitou brócolos e depois passou a aceitar brócolos a partir daí. Porque lá está, e foi este contato, não foi a primeira, mas pronto, era o contato de ela vinha sempre me ajudar e então eu acho que esse é mesmo muito importante e nós descuidamos um pouco dessa parte fora da mesa também. Sim, porque também na verdade requer que a pessoa tenha vontade de pesquisar e lá está, não desistir à primeira e Claro. ir tentando assumir que vai haver esse desperdício muitas vezes, que é normal eles não quererem, mas Claro. que isso é uma aprendizagem também, não é? Sim, e eu acho que se nós sairmos desta posição de nos sentirmos culpadas, nós Uhum. conseguimos mais facilmente encontrar a solução para o problema. Em vez de quando estamos focadas em que nós somos o problema, então não há solução possível, não é? A não ser tipo pôr-lhe uns desenhos animados para comer e coisas assim. Mas quando nós percebemos que pronto, isto não é problema, pode ser normal, e claro que há situações que não são normais e que precisam de acompanhamento, mas se não o problema não é meu, e, tipo, isto é normal de uma criança, e então o que é que podemos fazer juntos, tipo, para chegar a uma solução? Eu acho que funciona mais ou menos assim. Sim, e tu estavas a dizer que quando começaste a introdução alimentar que te assustaste muito com essa questão do, eventualmente, do engasgamento, que Sim. o teu marido teve que intervir. Hoje em dia é uma coisa que, por exemplo, quando tiveste o teu segundo filho, isso mudou a tua perspectiva relativamente ao BLW ou tu achaste, ok, vamos tentar na mesma porque correu bem? Como é que foi a tua experiência? Não, eu quis tentar e eu acho que, por isso é que eu acho que a informação é mesmo importante, porque eu estava mais confortável, em fazer BLW. E uma coisa muito importante é eu vi vídeos de bebés a terem aquele reflexo de gag tipo, vezes o Uhum. suficiente para perceber que aquilo era normal. Ahm, e isso ajuda, ver casos de bebés que têm esse reflexo e resolvem sozinhos, ajuda ao cérebro tipo, a ver aquela situação e a pensar, não está a passar nada, vamos ter calma, porque Exato. tipo com a Madalena era o contrário, eu via a fazer assim, eu entrava em pânico. E então com ele foi mais fácil, mas também eu também estava mais aberta, eu não estava presa a dizer eu tenho que fazer BLW. Não, eu vou fazer refeições e nós fazíamos, o meu plano com ele foi que resultou muito bem, é que eu pensava na comida, nas refeições da família e depois como é que eu conseguia adaptar isso ao bebê. E então nós fizemos não sendo um misto, porque não era sopa e componentes, mas era, às vezes dava-lhe à colher, outras vezes ele comia sozinho, às vezes tinha tipo uma parte em que era eu a dar e ele também tinha uma parte para explorar, e há coisas de BLW que eu continuo a não conseguir fazer, por exemplo, aqueles vídeos, aquelas coisas dos bebês comerem as pernas de frango, Ah, sim. isso para mim, tipo, nem com ele, eu achava que estava bastante informada, porque eu acho que não, há risco aí. Sim, sim. Portanto, mas uma saroca de milho, um osso de entrecosto sem carne, um caroço de manga, que é o tipo de alimentos que eu recomendo imenso, porque são alimentos de muito baixo risco e que ajudam o bebê tipo, a ter esta coisa de mapear a boca, de treinar a mastigação. E isso é um bocado, não tem que ser tudo em pedaços, ok? Eu posso fazer um puré, eu posso fazer uma papa, eu posso. Num dia em que nós estamos com alguma pressa e o bebê não se pode estar a sujar e sujar tudo à volta, se calhar vou-lhe dar à boca, mas está tudo bem, ou seja, não tem que haver
Tem que Sim. ser tipo muito rígido. Não estás a retroceder por Claro, flexibilizares não, esse, exato. esse processo, não é? Por acaso, no outro dia, estava a fazer um trabalho com uma escola e a responsável estava-me a dizer que os próprios pais, naquela escola, tinham pedido para banirem completamente tudo o que fossem papas. Portanto, eles tinham miúdos de creche e os outros mais crescidos e não davam papas nenhumas. Giro. Isso é uma coisa que tu achas que faz sentido, haver uma banalização? Porque, por exemplo, existem as receitas das papas da aveia, Claro. que nós, enquanto adultos, também acabamos por comer, ou a questão da sopa. Faz-te sentido na introdução alimentar também haverem coisas que acabam por que não devem ser dadas às crianças, mesmo que enquanto adultos? Sim, eu acho que a única coisa que não deve ser dada a bebés na introdução alimentar são alimentos processados. Aí Uhum. sim, tipo, eu fugi ao máximo. Eu acho que foi a grande diferença da introdução alimentar da minha filha e do meu filho, e eu acho que pode explicar muito bem a seletividade dela, em parte, pelo menos, foi que eu dependia muito mais de saquetas de fruta Hum, na introdução alimentar dela do que na dele. Ele não provou uma saqueta de fruta antes dos 3 anos, e pronto, e vê a saqueta mais quase como uma guloseima. Pois, Porque no final das contas quase é, não é? Pronto, em termos de sim. açúcar. Mas com ela, eu como trabalhava e tinha que ir buscar lá a creche e estava assim, tinha um horário muito complicado, eu tinha sempre saquetas de fruta. E o que acontecia é que no final, tipo, eu era quase como pegava a saqueta antes de pegar a fruta. E então eu acho que isso pode explicar em parte porque aquilo realmente há aquela falsa sensação de que nós estamos a dar a uma fruta, mas Uhum. aquilo é um puré de fruta concentrada, portanto, para o bebê que está a desenvolver o paladar, aquilo é um sabor doce. E bebe-se muito rápido também. Então eu acho que esse tipo de produtos, sim, saquetas, papas prontas que tenham açúcar adicionado, maltodextrina ou farinha hidrolisada, eu evitaria. Isso é Ah, importante porque são assim dois nomes que se calhar a maior parte das pessoas não sabem exato. identificar como açúcares, Mas não que é? depois, tipo, dispara o açúcar. Uhum. Portanto, essas coisas. Agora, papas caseiras, eu não vejo a razão pela qual, tipo, poderia-se banir uma papa caseira da alimentação de um bebê, dado que, tipo, tem nutrientes, é fácil de comer, é fácil em ambiente de creche, ainda por cima, quando há muitos, eu não veria porquê. E mesmo em casa, pensando se o objetivo é que o bebé coma o mesmo que os pais, se tu Claro. estiveres a fazer uma papa de aveia para ti, é só dividir Exatamente. E é um pelo alimento com ótimo ele, e depois claro. é um hábito espetacular para se manter a nível depois de quando já se é adulto, as papas de aveia são excelentes. Sim, é o mesmo para a sopa também, não é? Exato, Nós acabamos também por enquanto adultos na tradição portuguesa, comer exato, muitas é uma vezes a questão sopa. cultural, claro, eu também acho que esta coisa de fazer BLW e banir sopa também não faz sentido, dado que se culturalmente nós comemos sopa, não faz sentido um bebê nunca ser exposto a uma sopa, não é? Uhum. Pronto. E quem te procura, quais é que são assim as grandes dúvidas ou os grandes mitos que tu vês, as preocupações maiores? Ahm, eu acho que é esta questão eu acho que a maior parte das pessoas sente-se completamente perdida. Sim. Não sabem o que oferecer, como oferecer, não conseguem, é muita coisa, não é? E ainda por cima, tipo, nos pais que provavelmente têm privação de sono, portanto, estruturar uma introdução alimentar é uma dúvida muito comum. Depois esta questão, lá está, de eu não consigo fazer BLW ou não quero fazer BLW, ah, então eu tenho que fazer introdução convencional. E isto é uma coisa muito difícil de desmistificar, porque lá está, nós fazíamos a introdução convencional, de repente aparecem a vertente BLW, e depois não há nada aqui a ocupar o meio. E ter que explicar que eu não preciso dar pedaços para alimentar um bebê de forma respeitosa e responsiva, não é? Ou seja, eu posso servir o puré na colher e dar a colher ao bebê para ele comer sozinho, por exemplo, ou deixar-o explorar o puré com as mãos, não tem que ser. E então isso é um bocado um trabalho assim difícil que tem que ser feito, que é mostrar que lá está, tipo, há opções Uhum. que são infinitamente melhores do que só sopa e papas, e depois que não é difícil, e não tem que ser trabalhoso e não requer que eu tenha que ficar na cozinha, para a cozinha todos os dias, cozinhar comida fresca. Isso sim, e depois também a questão de lá está, a partir dos 12 meses há muita esta
a pessoa volta-se a sentir, é uma nova fase em que a pessoa volta-se a sentir perdida, porque agora ele tem que entrar na rotina da família, mas depois ele acorda sem apetite e ainda mama, e depois não quer pequeno almoço, e como é que eu faço? E como é que eu garanto que ele consegue jantar? E pronto, isto são assim as grandes dúvidas. E depois, óbvio, por eu ter lançado aquela petição para legislar a alimentação nas creches, o outro grande fator é que me procuram é, ok, na escola dos meus filhos fazem isto, oferecem isto, e eu estou desesperada porque eu disse que não quero que ofereçam isto, mas não me deixam levar comida, porque não está no regulamento interno que não aceitam comida de fora, blá, blá, blá. E pronto, é isto. E são políticas difíceis, não é? Porque é entre respeitar o regulamento, mas ao mesmo tempo nós somos pais, nós queremos ter Claro. um papel ativo sobre aquilo que é a É alimentação dos complicado nossos filhos. porque, ou seja, como não há nenhuma lei, basicamente as escolas podem definir o que quiserem no regulamento. E eu Uhum, percebo o lado da escola de não querer que se traga comida de fora, porque, pronto, pode haver, a criança pode ter uma intoxicação alimentar e depois não sabe de onde é que veio, pode haver as questões de alergias. alergias dentro Uhum, da sala, há crianças que são alérgicas apenas de ter o alimento no mesmo ambiente. uhum. Aí depois às vezes há trocas que eles não conseguem controlar, portanto é muito mais fácil ter um ambiente controlado assim. Mas para isso acontecer também a escola teria que estar atualizada a nível de, tipo, se a OMS, a DGS dizem que não se pode oferecer açúcar até aos 2 anos, se o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, lança um estudo que diz que mais de 50% das papas infantis à venda têm açúcar adicionado, então a escola não devia oferecer isto. E se oferece isto, que são alimentos que não são apropriados, isso é que é o problema, porque os pais depois não têm a parte legal para se defenderem, porque estes alimentos que a escola oferece não deviam ser oferecidos a um bebê. Portanto, se a escola não consegue garantir que o meu filho tem uma alimentação equilibrada e saudável, então eu devia poder levar à alimentação deles, tal Uhum. como é uma questão de, por exemplo, uma criança com dieta vegana ou uma criança que tem alguma restrição alimentar por causa da alergia, mas o que a escola diz é só com atestado, mas depois, se nós começamos a dar atestados, porque eu não quero que o meu filho coma bolacha Maria, então depois os atestados que são reais, de crianças que são realmente alérgicas, perdem um pouco o peso, não é? E às vezes pode-se relativizar um pouco, isto é mais um atestado, então isto tem aqui amendoim, mas eu vou dar à criança, e a criança pode ter Exato. um choque anafilático, então é muito difícil. É um risco grande, não é? E notas que há diferença, por exemplo, se forem aquelas escolas que têm as empresas de restauração pública, que à partida são empresas que têm emendas, até desenvolvidas muitas delas por nutricionistas, tu notas que aí tendencialmente a qualidade das refeições será melhor do que as escolas que têm cozinhas próprias ou que respeitam mais essas regras, ou não sentes diferença? Eu não sinto diferença. E eu, na verdade, é assim, a nível de empresas, se forem empresas pequenas, destas que já fazem refeições até biológicas e por aí Uhum. vai, talvez possa haver uma melhor qualidade. Agora, se pensarmos naqueles fornecedores a nível tipo de, por exemplo, de Lisboa, isso, eu para mim punha cozinhas em todas as escolas, porque no limite a comida é caseira. Essas empresas, o que acontece em Portugal é que, mas depois também no privado não é melhor. Ah, não, é igual. O privado é igual. Vai sempre depender da direção. Ou seja, se a direção da escola tem realmente alguém que tem vê a importância da alimentação, então a escola realmente vai ter uma boa alimentação. Caso contrário, isso não acontece. E quando temos estas empresas, nós temos um orçamento baixíssimo. Acho que é à volta de 1,5 € por dia por criança, que é absurdo. Exato. Depois temos uma empresa a fornecer as refeições, que mete lá pessoal que não tem formação, que nunca cozinhou na vida, que não sabe. E depois temos situações, ou seja, é mais água na sopa para render mais, as coisas são cozinhadas sem sabor nenhum, há até segurança alimentar duvidosa muitas vezes. E o que não se percebe é que a alimentação dentro de uma escola é o maior fator de igualdade, tipo, entre os alunos. Porque a criança que tem acesso à alimentação saudável em casa, mesmo que coma mal na escola, vai comer bem em casa.
e no limite até que tenha, basta ter comida, não é? Uma criança que tem opção, ela escolhe não comer essa comida e vai comer fora ou traz almoço de casa. Agora estamos a falar daquelas crianças que com maior risco de insegurança alimentar, não é? Uhum. Que vão para a escola e elas não têm opção, então elas têm mesmo que comer essa comida. Portanto, a alimentação dentro de uma escola, devia ser algo que devia ser prioritário para qualquer bandeira de qualquer partido deste país e eu não percebo como é que isto não acontece. Sim. Sim, Porque sobretudo porque tens as recomendações da DGS, mas são claro, guidelines apenas, não é? Não sim, tens sim. leis. Não, e vê-se a DGS realmente tem feito eu acho que a DGS tem feito um trabalho fenomenal nessa área, mas acho que há muita inércia a nível dos nossos governadores, porque uma criança que a crianças precisam de comer precisam estar nutridas para poder aprender, para brincar, para desenvolver. E se a escola não fornece essa alimentação, então nós temos logo pessoas a partir de desigualdade e é muito complicado. É. O que eu vejo em termos de debate do outro lado é sempre que se fornecerem de uma forma mais saudável, sei lá, por exemplo, quando é peixe, se for cozinhado de uma forma mais Ninguém saudável, que quer. eles não querem, Uhum. não comem, ou que refilam, e depois Exato, vêm os pais refilar porque os miúdos não almoçaram. É exato. uma luta constante. Eu É. acho que é muito Mas lá difícil. está, também, se nós tivermos pessoas que sabem cozinhar, a Câmara de Cascais até tem alguns projetos interessantes, tipo o chefe vai à escola, é possível cozinhar, tipo, fazer comida saudável que saiba realmente bem. Agora, é muito difícil se nós temos orçamentos, se a alimentação não é prioritária, depois nós alocamos um orçamento baixíssimo e depois a pessoa que está a fazer emendas também tem que está super limitada porque os pais reclamam, porque a direção não quer, porque não sei o quê. Ahm, e depois a cozinha que também se opõe. Eu já tive várias escolas a contactar-me, precisava de ajuda por causa de lanches. E eu digo, olha, um bolo sem açúcar, é assim, mas isso eu não consigo convencer a cozinheira a fazer bolos, porque não pode dar muito trabalho. Eu fico, quer dizer, um bolo para uma pessoa o trabalho é a cozinha e eu percebo que há muitas pessoas que estejam sobrecarregadas. Mas, quer dizer, é uma questão de mudança, não é? Mudança Uhum. de hábito. Mas não é prioritário, então é muito complicado, lá está, porque depois há, res- há um bocado de resistência do lado dos pais também, que dizem, eu não quero que o meu filho coma isso, tipo, depois achamos que estamos a interferir com a liberdade dos outros, mas isto na norte da Europa, isto é uma coisa super comum, ou seja, os meus dois irmãos vivem na Dinamarca, e lá não se pode levar qualquer coisa na lancheira, escolar. Estamos a falar de escolas públicas, quer dizer, se há chocolates, guloseimas, eles mandam um recado para casa a dizer isto não pode entrar na lancheira, porque é uma questão, lá está, de respeito, porque a escola tem que ser um sítio de aprendizagem, não é? Então há muito isso. Eu acho que é muito comum lá fora, cá é que há sempre muita resistência. Sim, e é difícil quando tu estás a tentar puxar para um lado e se calhar por um lado tens pais que são muito defensores de uma alimentação saudável e se calhar até estão mais presentes e são vistos como os pais chatos Exato. e depois se a escola tenta mudar alguma coisa e fazer alguma coisa mais saudável e tens os miúdos mais resistentes que em casa têm hábitos alimentares menos bons, não é? E depois os pais vêm reclamar porque Sim, eles não exato. almoçaram ou porque eles disseram que o almoço tinha sido uma porcaria, não sei o quê, e depois cria-se aqui quase uma luta em que a É. escola também fica no meio e a escola deveria ser o principal a dizer: olhem, aqui Exato, faz como nós exato, queremos. é O isso. Eu programa acho que deles também é assim. é muito cultural, eu acho. Uhum. Esta coisa, a escola não se consegue impor a dizer, olha, lamento, mas nós vamos atualizar as nossas emendas com base naquilo que são as novas recomendações de saúde. Mas não conseguem, têm muito medo da resistência e fazem mudanças às vezes muito pequenas e depois voltam atrás. Ah, mas pronto, a escola, da mesma forma, porque é estranho, não é? Quer dizer, a escola volta atrás porque os pais começaram a reclamar que os filhos não comem quinoa e só comem arroz. Mas depois a mãe, os pais que não querem que a criança coma bolacha Maria, a bolacha Maria, ela tem que comer bolacha Maria porque toda a gente come e porque não se pode levar comida. Então é assim, é muito complicado, não é? Sim. Eu acho que é muito. É uma luta ainda muito ingrata de se travar. Como é que correu esta petição? Ah,
Como é que está a correr? Exato. Esta petição foi lançada há 2 anos, portanto ainda não foi votada em plenário. Portanto foi muito fácil, mais ou menos fácil, tipo, lançar a petição. E a ideia era, nós tivemos a fazer um estudo grande e percebemos que tipo, a melhor forma de uma petição conseguir ser bem sucedida é se eu fosse o mais objetiva possível naquilo que eu estava a pedir. Ahm, Portanto, nós fizemos a petição e houve até um interesse genuíno da equipa que estava, da equipa de trabalho, e eles chamaram depois a doutora Maria João Gregório e também a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Portanto, houve um interesse e depois aquilo foi para a Assembleia, mas está tipo na lista de votações que ainda, e não sei quando é que vai chegar. Ahm, e são 2 anos, já sofreu 2 quedas de governo, portanto. Mas pronto, eu acho que no final das contas o facto de existir uma petição já ajuda muitos pais a terem ferramentas para poder ir à escola, já vai surgindo alguma consciência. Também ainda ontem estava a fazer uma entrevista um canal de televisão, porque ela descobriu a minha petição quando estava à procura de alimentação nas escolas. Portanto, é um caminho, pronto, é lento, mas até porque tem que se mudar muita coisa, não é? Não chega. Sim, sim. Até chegarmos ao nível da Dinamarca, Exato, precisamos de mudar muitas coisas, não é? exato. E o teu livro, entretanto, surgiu em 2023. Sim. Qual é que foi o teu objetivo com o livro? Lá está, eu quis fugir ao máximo daquelas receitas que nós associamos a bebés, tipo sopas e papas. Portanto, ele é comida de bebê, mas depois eu mostro tipo uma variedade grande de comida e ensino a adaptar a comida da família ao bebê. Boa, Ah, segue essa filosofia que estavas a sim, dizer. que é de se trazer logo o bebê para a mesa. E depois é muito engraçado porque o maior feedback que eu tenho é do tipo: eu preparei estas pataniscas para o meu filho e depois, entretanto, todos comemos porque estava muito boa. Porque realmente a comida não tem que saber mal. Exato. Existe esta ideia. Eu há tempos partilhei isto e era realmente engraçado porque é tipo. Se vocês acham que a sopa do vosso bebê sabe mal a ponto de vocês, tipo, não conseguirem comer, é porque provavelmente sabe mal. E se sabe mal para vocês, também vai saber mal para eles. Sim, Portanto, há aquela ideia de que, vai a sopa, trituramos tudo, tipo, gosto de fazer aqueles batidos horríveis, sabes? sim. E depois o bebê tem que comer. Mas não, a comer, ou seja, tem que saber bem, não é? Nós temos que pensar também um bocado nas combinações que funcionam e não funcionam. Nós não podemos simplesmente pôr tudo numa panela, cozer aquilo e depois triturar. Portanto, a ideia era esta. A maior parte do meu trabalho foca-se tipo eu foco em partilhar receitas que sejam realmente fáceis de fazer Uhum. e de seguir, porque isso pelo menos é o que eu sentia, que é que normalmente as receitas são muito complexas, têm passos muito grandes e a maior parte das pessoas, porque ou não cresceu habituada a cozinhar, ou porque não tem tempo agora, não consegue seguir receitas muito complexas. Portanto, a ideia é sempre mesmo simplificar, e eu acho que no momento em que nós pensamos na alimentação da família como um todo, trazendo o bebê para a alimentação da família, não só a família passa a comer melhor também, porque tem que haver uma reeducação alimentar, como passa-se a ter muito menos trabalho, porque eu não tenho que estar a cozinhar para o bebê e depois a cozinhar para o irmão que é mais velho e depois para o pai e depois, pronto. Então é uma única refeição e a maior parte das coisas pode ser adaptada desde cedo. Sim, e é engraçado também pensarmos que às vezes há aqueles mitos que os miúdos não gostam de especiarias ou não gostam de ervas aromáticas, e quando tu tens que pôr menos sal, se o menos sal é bom para todos, não é? Se apostares no Claro. sabor através dessas coisas, eles vão gostar. Exato. E até é bom, dizem que expor os bebés a sabores muito diferentes ajuda a expandir o paladar e a torná-los mais abertos até a experimentar coisas novas. Portanto, lá está, eu tiro o sal, mas depois eu acrescento refogados com azeite, porque não vou usar uma boa fonte de gordura, ervas aromáticas, especiarias. Lá está, o bebê pode comer quase todas as especiarias desde os 6 meses. O que só temos é que fazer é ir pondo aos poucos. Uhum. Mas pode comer. E então, realmente a comida com pouco ou nenhum sal sabe bem e depois é uma surpresa. E o que nós podemos fazer também muitas vezes é fazer a comida para todos e depois tirar a parte do bebê e ajustar o sal no final. Ou levar o sal Exato. para a mesa também, que eu digo que costuma funcionar muito bem, que é fazer a comida completamente sem sal, depois nós levamos o sal para a mesa e só assim, e só isso já é uma forma de a família comer menos sal também.
porque normalmente nós temos a mão pesada com sal em Portugal, é verdade. Sim. E também não estamos habituados a cozinhar muito os legumes de forma É saborosa. correta, Não é? exato. Porque eu acho que primeiro é ou fazes uma salada de alface e tomate, ou Sim, então tens uns brócolos cozidos e eventualmente uns super grelos. cozidos. Os brócolos já morreram a meio da Estão cozedura. castanhos Sim, já. horríveis. Sim, e E cheira mal, não moles. é? Sim, moles. É aquele cheiro das couves, ou então fazes as couves, mas também se calhar couves só entram na refeição da família na altura do Natal. Exato, ou na sopa. Exatamente, e há muitos mitos associados aos legumes e à forma como podes cozinhar, porque nós também crescemos muito a não Sim, saber a não saber. trabalhar os É legumes, verdade, não é. é? Nós temos. Eu acho que se calhar porque nós sempre dependemos muito da sopa, Uhum. nós nunca tivemos que ter o cuidado de preparar bem os legumes. E a verdade é que o brócolis, se nós cozemos demasiado, vai ficar a saber mal, como a couve de Bruxelas. A ideia é nunca cozer demasiado também. Posso cozer a vapor, mas depois posso temperar com azeite, um pouco de limão e pôr tipo sementes de sésamo que para o bebê seriam trituradas, mas para a família pode ser inteiras. E para triturar sementes de sésamo eu uso um moinho de especiarias, que é muito Uhum. fácil. E só as sementes de sésamo dão imenso sabor a um vegetal e não precisa estar demasiado cozido. Lá está, a não ser até no início, quando nós estamos a fazer BLW, se eu cozer demasiado um brócolis, o bebê vai esmagá-lo completamente antes dele chegar à boca. Portanto, é Exato. preciso aprender também um bocado os pontos de cozimento. Isso também é um desafio, mas é progressivo. Portanto, a família. E depois nós temos também famílias que a própria família não come vegetais no prato. Ah, sim, sim. Portanto, há aquela coisa de a sopa, tem que comer sopa porque a sopa alimenta. E de repente o prato é arroz e bife. E então o bom da introdução alimentar de uma família que esteja tipo empenhada em querer que o bebê coma melhor, tem que obrigatoriamente reeducar-se também. Portanto, é uma introdução alimentar muitas vezes a nível da família inteira, porque se eu salto o pequeno almoço, eu até posso estar muito empenhada em que o meu bebê na introdução alimentar coma ao pequeno almoço, mas depois, se a família toda salta ao pequeno almoço, provavelmente essa criança, ou se ah, quando chegamos ao jantar, vamos jantar muito tarde e a primeira coisa que houver, ou se a despensa estiver cheia de bolachas e guloseimas, então mesmo que eu tenha o maior cuidado durante os primeiros 2 anos, no momento em que esse bebê passa a integrar a rotina da família, ele vai ter um armário cheio de bolachas, ele pode ir lá tirar e depois é muito fácil também, tipo, os hábitos alimentares também podem ser revertidos, ele pode ter bons hábitos alimentares que se perdem depois por causa da rotina da família. Sim, desse facilitismo, não é? Sim, Porque a experiência que eu tenho é que, mesmo que tu não queiras oferecer em tua casa, tu vais ter os avós que vão querer dar, vão a festas de anos. Já me aconteceu. Olha, ainda há pouco tempo aconteceu-me isso de ir buscar a Pilar e ela estar a querer. Queria comer qualquer coisa, porque eles uhum, dão aquele reforço do lanche na escola ali sim, quase às 6. E ela queria comer e a educadora disse: Olha, por acaso hoje ainda não está pronto, só vamos dar daqui a bocado. E eu, pronto, ok, então fomos embora, mas estava uma mãe ao lado e perguntou logo assim: não quero um bocadinho de coração com queijo? E claro, ela ouviu isto exato, e a mãe ficou assim só a insistir: Queres? Toma, toma, toma. Ou seja, não perguntou, claro que a claro, intenção era espetacular, mas quer dizer, eu não queria que ela comesse croissant com queijo, exato. quer dizer, não fazia sentido nenhum, sabes? Ou seja, às vezes também há ainda, eu sinto que por muito que tu não tenhas estas coisas em tua casa, há todo um ambiente à volta. Sim, sem dúvida. E com crianças, então, parece que vem uma criança e tem que dar um docinho, não Sim, é? bolacha, porquê? No outro dia Exato, também estava num café com ela, e estava com uma amiga, estávamos à conversa, e houve a senhora do café trouxe um pratinho com uma bolacha húngara. Não perguntou se eu claro. queria, ofereceu Não sabes só. a criança é alérgica, por exemplo? Quer dizer, eu acho que isto é uma coisa muito querida da É, pessoa, claro, não sabes? é A por intenção maldade, é óbvio. ótima. Só que eu depois penso, bolas, eu não queria que ela comesse bolachas a esta hora, porque ela já é difícil de alimentar. Se eu lhe vou dar uma bolacha com chocolate agora, ela não vai jantar, Claro, sabes? E eu acho que é muito difícil, a pessoa tem que estar muito tranquila. E eu, como sim, nutricionista, imagina, eu detesto estas coisas, mas eu exato. tento mesmo respirar fundo e pensar: olha, É só uma, exato. Eu acho que isso é que é importante. É, tipo, a base, o que importa é a base, não é? Nós não exato. conseguimos prevenir que os nossos filhos comam tudo. Eu também, para mim, foi quando a minha filha entrou no jardim de infância, foi um choque. Tipo, acho que caiu-me assim tipo, a realidade em cima, porque ela vinha com 4 bolachas Maria na mão e eu nunca lhe tinha dado bolacha Maria. E eu assim, o que é isto? O reforço da tarde. E eu fico a Mas essa eu disse pensar, logo, nem pensem. Pão? eu não Então não lhe sabia. deem bolacha. Eu também não sabia, mas quando vi, Eu assim, o reforço da tarde daquelas crianças eram 25 gramas de bolacha Maria, uhum. só. E eu fico assim: "Porquê que não dão fruta?". "Ah, a fruta sozinha não pode ser por causa do açúcar". Eu assim
Não é possível. A Bolacha Maria tem muito menos açúcar. Exato, portanto, até hoje é muito complicado. Ou seja, eu acho que a escola dela está a fazer um trabalho bom, tipo, de melhorar, mudar a alimentação, mas continuam com. É muito difícil estes hábitos de não haver fruta ao lanche. Porquê é que não há fruta ao lanche? Ah, vão sair para um passeio e é sempre a Santos de panado, mesmo que seja um panado Uhum. caseiro, frito, com um pacote de batatas, e é o tipo de coisas que está tão entranhado. E a bolacha Maria, eu uma vez fui a uma apresentação da DGS e eles estavam, um tipo do Ministério da Educação, eu acho, ou da Direção-Geral da Educação, não sei. Ele estava a dizer, porque tiraram alguns produtos dos buffets dos bares das escolas, não é? Essa legislação que Sim. existe por causa. Que é engraçado que na escola é proibido haver bolachas Maria à venda e, no entanto, o bebê entra na creche e a primeira coisa que come na creche é uma bolacha Maria quando chega à creche. É mesmo engraçado. Sim. Ahm, Reforço. e ele estava a dizer que de todas as coisas, a mais difícil de tirar foi a bolacha Maria. Porque existe esta coisa de que aquilo realmente é alimento, é alimento, claro, mas que alimenta. Uhum. E nós achamos que é só uma bolacha, mas depois, fazendo as contas, e eu estava a pensar, quando a minha filha entrou na creche, fazendo as contas, o reforço da manhã eram 2 bolachas Maria. Depois almoça. Depois de lanche, se fazer deixasse dar o lanche que eles queriam, era terças e quintas, iogurte de aroma com bolacha Maria. Segundas, quartas e sextas, uma papa que provavelmente também era açucarada. E depois tinha, um frasquinho de bolachas à saída, que as crianças, já, como já andavam, iam lá, tiravam uma bolachinha e comiam. Então imagina, somado, este bebê, tipo de 1 ano, já come tanto açúcar e nós nem damos conta, porque é tudo inofensivo. É só uma bolacha, é só um iogurte de aromas, é só uma gelatina uma vez por semana, porque coitadinhos, tipo, tem que ter sobremesa. E de repente é só, mas depois, e lá está, e depois vai para a casa dos avós, ainda leva mais umas guloseimas, né, Sim. em cima, porque os avós não conseguem dizer que não. A minha Sim. filha a minha filha agora está a ficar mais já tem 6 anos, então ela volta e meia e diz assim: "Mãe, tenho más notícias". E diz assim: "Eu comi um queque com a avó". E eu assim, do segundo lanche da tarde, ou terceiro até, era um queque com a avó. Eu assim: "Não há problema, querida, mas olha, temos que saber fazer escolhas, porque estavas muito perto do jantar". Eu explico, eu tento não demonizar e Sim. eu não proíbo. Houve uma coisa só que eu proibi. Eu achava que não ia proibir nada, mas esse eu proibi realmente, que foi no outro dia estávamos num restaurante e foi mesmo nesta coisa de veio o funcionário e deixou chupas pinta-línguas, que eu achava que já nem existiam, por isso é que eu estava chupas pinta-línguas na mesa. E eu na altura do Halloween, ainda por cima que era Ah, só, pois. e eu disse assim: "Querida, olha, é assim, eu não proíbo nada, mas este especificamente eu não vou deixar, porque ele tem aqui um ingrediente que pode vos deixar doentes. E realmente estes chupas têm uns aditivos, uns corantes, que são assim muito complicados. E E aqueles eu. que são dos mosquitos e Ah pá, uma coisa horrível, é um assim. azul brilhante, uma coisa assim, e que é tóxico em quantidades e pronto. E foi a única coisa que eu proibi. Mas realmente é assim, uma pessoa não consegue controlar e eu acho que também não podemos. Eu deixo que ela também tenha alguma liberdade de. Ok, hoje tipo, recebeste isto no Halloween, podes escolher o que queres. Ou então há alturas em que eu digo: olha, hoje podes escolher um e amanhã comes outro. Mas eu acho que a base é o que é o importante, porque no final das contas ela também, ela nem se lembra. Ela, entretanto, como no primeiro, como no segundo, já nem se lembra. Hoje apareceu-me com um repousado que tinha guardado numa coisa a dizer: olha, está aqui. E era de uma festa de há 3 meses, que ela tinha guardado para comer depois. E esqueceu-se, porque pronto, nós não temos isso em casa. E é uma regra que eu tento manter. É evitar ao máximo, e se eles dizem assim: olha, apetece-me qualquer coisa, e eu, se tiver tempo, digo: vamos fazer um bolo ou vamos fazer qualquer coisa, caso contrário, eu prefiro ir à rua com eles para eles comerem do que eu ter em casa. Sim. Porque é muito fácil. Eu tive essa experiência com as chaquetas de fruta e eu sinto muito isso, que é, se eu tiver sempre salsichas em casa, por exemplo, naquele dia em que eu esqueci-me de descongelar carne ou falta tempo, eu vou às salsichas.
e de repente eu estou a ir às salsichas porque eu tenho sempre salsichas e de repente eles estão sempre a comer salsichas, ou pelo menos todas as semanas. Portanto, é mesmo importante esta coisa de eu evito ao máximo ter. E não é só com coisas como salsichas, até o pão, por exemplo. Quando eu vejo que o meu pequeno almoço está sempre a ser demasiado pão, eu penso assim, ok, eu preciso tipo, sair daqui desta zona de conforto em que eu me meti e fazer pequenos almoços variados. E então eu deixo de comprar pão, Uhum. obrigo-me para poder variar, porque senão é muito fácil, principalmente nós trabalhamos, temos cuidado de filhos, estamos cansados e então é muito fácil cair aqui na segurança do. Sim, do Exato, rápido. porque se eu tenho, Sim. mais facilmente se calhar fico a trabalhar até um pouco mais tarde e depois vou para si, percebes? Então, Sim, é mesmo. E no outro dia falava com uma amiga minha sobre isso dos frutos secos. As minhas filhas, ao fim do dia, por exemplo, se chegarem a casa com fome, eu dou-lhes quase sempre frutos secos, porque é uma coisa que há lá em eu casa, não há também. bolachas, não há nada disso. Portanto, não há nada que elas possam petiscar sem eu ter que ir fazer. Ou seja, a não Exato. ser que seja fruta e frutos secos. Ou as bolinhas energéticas, às vezes elas Sim, gostam também, pronto, quando há. E estava a comentar isso com ela, quer dizer, um monte de vezes tenho frutos secos no carro, porque se alguma delas vier esganada ou tu tens que fazer pois. um desvio, uma coisa assim, elas comem-se para elas. Mas como é que introduziste os frutos secos? Pronto, se não tens mais Está nada, lá, se não exato. tens bolachas, elas querem uma coisa crocante, perguntas, queres? Lá em casa elas dizem, quem é que quer uma avelã? Elas põem logo os dedos no ar, Exato. pronto. Ou seja, são hábitos É que é hábito. muito fácil quando tu não tens as outras opções, tu abres o leque para que as saudáveis comecem a ser Sim, porque uma é muito opção. fácil e depois existem mesmo muitas opções prontas, não é? Portanto, é uma pessoa chega ao supermercado e era só pegar e ter sempre aí e depois começamos a pensar, é só para SOS. E Sim. depois, hoje estou um bocado cansada, SOS, então eu tenho que comprar mais porque já não tenho. Então, e foi isso que eu senti com a minha filha. E eu também tenho sempre, eu tenho sempre fruta, eu tento ter muitas vezes agora também aqueles mini pepinos e Uhum. cenouras bebês, ou como eles chamam, e tenho sempre frutos secos também. E eu gosto de, compro os crus e depois asso, porque eles ficam muito mais saborosos. Sim, E depois asso 1 quilo de frutos secos e tenho aquilo num frasco e depois eles podem livremente comer. E realmente é hábito, não é? Quer dizer, e o bom de, de fazer isso com os teus filhos desde cedo é que isso é natural para eles, percebes? Não, exato. eles não vão recorrer. Nós não estamos a falar de um adulto, é muito mais difícil mudar hábitos no adulto. Portanto, para eles vai ser natural ir aos frutos secos. Se calhar, na primeira coisa que eles pensam não vai ser um chocolate ou umas Oreo ou qualquer coisa assim. Sim, ou não vão saber que em casa, que eu acho que há uma coisa que hoje em dia ainda está muito enraizada na nossa geração, é aquela coisa do portaste bem, Sim, vamos comer não sei o quê. E eu tento contrariar imenso esse género de conversa à volta delas, quando elas estão presentes, porque eu digo, não é por elas se portarem bem que vão merecer exato. uma porcaria. Quer Exato. dizer, se nós estivermos um fim de semana com os avós, há um lanche, alguém comprou um bolo, é normal elas comerem aquele bolo porque Claro, não alguém tem que se comprou. portar bem. Não precisam, não são mais valorizadas, ou o bolo não vem Exato. validar qualquer coisa que elas Porque depois fizeram. elas são adultas e quando estão tristes vão buscar um bolo, não é? É uma recompensa, ou eu tive um Exato. dia mau, ou tive uma boa nota no exame, eu mereço. A maior parte Não, da nossa geração tem uma relação péssima com a sim. alimentação por causa disso, não é? Nós comemos porque estamos ansiosos, comemos porque estamos tristes, comemos porque vamos comemorar. E eles, se calhar, não vão ser diferentes nesse aspecto. Ou seja, eu acho que a procura de conforto Claro, através da o corpo, não alimentação, é? Pede hidratos de exatamente. carbono, acho eu, não Sim, é? só que pode mudar a forma como tu encaras. Ou seja, Claro, é mais natural para uma criança que não acha com esse sentido de recompensa, se calhar. E se em casa tens tudo saudável e quando vais aos exato. avós as coisas podem ser um bocadinho piores, eu acho que tu crias uma relação sensorial, mesmo de memórias, com os teus Sim, avós, as refeições que tu comes lá e que não comes claro. no teu dia a dia, torna-se um momento mais especial e se calhar tu valorizas mais aquele bolo do que se Sim, puder ser uma coisa que um dia é um claro. Oreo, no outro dia é um Kinder, no outro dia é uma Imagina, Coca-Cola. exato, uma pessoa come todos, uma criança come todos os dias um bolicau, tipo, para ela não é aquele momento de prazer, não é? Sim, não comes e ficas com: já não comi isto há tanto tempo, isto é mesmo". Exato. Não, Nem até comer comes isso. devagar e hoje em dia temos a Sim, questão também das ecrãs, portanto as crianças muitas vezes comem a olhar para ecrãs, portanto não estão nem sequer concentradas no que estão a fazer. Então perde-se um bocado esta coisa de comermos por, lá está, porque sabe bem. exatamente.
Eu gosto muito de dizer isto, que tipo, I own my carbs, sabes? Porque eu Sim. quando, é assim, eu não vou comer, tipo, se na emenda só porque tem sobremesa, porque eu Uhum. vou ao restaurante e tem sobremesa. Mas tem aquela, se tem tiramisu, por exemplo, eu peço. Ou bolo de bolacha. A minha filha também, eu digo assim, olha, a regra é, tipo assim, sempre que houver bolo de bolacha, que é a sobremesa favorita dela, podes comer. Mas também, tipo, não havendo bolo de bolacha, nós pensamos noutra coisa, ou não comemos, não precisamos comer sobremesa só porque vamos a restaurantes. Exatamente. Sim, não é a ação do ir ao restaurante que valida a Exato. sobremesa, não é? Tem que Mas é ser. saber que faz parte, não tem é que ser, tipo, toda a hora e todos os dias, não é? Quer dizer... Exatamente. Olha, obrigada. Obrigada eu pelo convite, foi uma Foi conversa uma, ótima. foi uma conversa boa, ficámos aqui até amanhã. É bom sabermos que estás a batalhar com esta petição. Uhum. Se calhar vou-te só pedir, para quem nos estiver a ver no YouTube, para mostrar-nos a capa. Já Sim, falámos do livro e que é o Comida de boa. Bebê, mas Pois, pelo menos quem nos estiver a é este ver, assim, aqui. consegue ver. Sim, ele tem várias E estás na receitas. segunda edição e eu depois coloco Terceira também na já. terceira, boa. É. Parabéns. Obrigada. Depois tem assim, pronto, sim, é tudo. Tem sopas também, tem almoços. Bom E a aspecto. ideia, pronto, a ideia lá está, é para a minha filha aqui. A ideia é, pronto, lá está, chama-se mesmo comida de bebê propositadamente, porque é tudo comidas que bebés podem comer desde os 6 meses. Eu depois também ensino aqui a adaptar, por exemplo, se houver alguma necessidade de adaptação de textura. Uhum. Mas pronto, são receitas que é para toda a família. E para o ano já sai um que é mais dedicado à introdução alimentar, mas esse foi bastante desafiante. Pois acredito. Isso é. Não, porque não é em termos de informação, mas mesmo a criação de receitas, porque eu quis fugir, lá está, a necessidade de fugir das sopas, mas também não é nada de BLW, portanto é mesmo focada em refeições que são mais trituradas ou com proteína esmagada ou desfiada, mas foi bastante desafiante. Mas eu ponho aqui na descrição do episódio no YouTube para Obrigada. depois verem e a tua página de Instagram onde tu também vais Sim. partilhando sempre imenso. Sim. Obrigada, Obrigada, Carolina. Rafael. Obrigada. E nós vemos para a semana.